Segreda, como era prometido, nós estamos aqui na MedRio com o Dr. Gilberto Ururaí, que tem muito para nos contar diante dessa pandemia e, claro, falar um pouco mais sobre essa grande empresa. Quanto tempo, Dr. Gilberto? Bom dia, Vinícius. É um prazer estar aqui falando para você, para a sua equipe, para os seus ouvintes. Estamos no mercado há 30 anos. A MedRio Checkup é pioneira em medicina preventiva no Brasil. Já realizamos mais de 150 mil check-ups médicos em homens e mulheres. Nesse período inteiro? Nesse período todo, das maiores empresas do Brasil, brasileiras e multinacionais, né? E permanentemente atualizamos nosso protocolo de check-up, nosso conceito de medicina preventiva, nossos equipamentos, formamos permanentemente nossa equipe. Enfim, e o trabalho tem sido um sucesso, porque a prevenção é o que está conduzindo hoje as pessoas em termos de longevidade. Nós estamos vivendo um momento bastante importante na história sanitária do mundo. É verdade. Essa pandemia que nos aflige, que nos agride, que nos perturba, gerando um isolamento importante. Enfim, o ser humano não está preparado para se isolar. Somos sociáveis, precisamos dos abraços, das nossas reuniões, dos nossos encontros, dos nossos cafés, né? Rir. Diga-se de passagem, doutor, para o nosso público compreender que nós estamos aqui na Torre do Rio Sul, não é isso, doutor? Isso. No centro mesmo, na Zona Sul, da nossa cidade maravilhosa. Porque o nosso programa tem ido muito para Portugal, para Boston. Isso aí. Nós vimos, então, desenvolvendo esse trabalho muito interessante em termos de prevenção. Esse ano é o ano dos nossos 30 anos. Estaremos lançando o nosso 4º livro, intitulado Saúde é Prevenção. E, diante dessa pandemia, o que nós fizemos? Nós adequamos a nossa clínica com toda a segurança para poder receber nossos clientes, não somente segurança voltada para o meio externo, para o cliente, mas também para o nosso meio interno. Não entra ninguém na clínica sem antes aferir sua temperatura, não entra ninguém com sintomas, enfim. E durante essa pandemia temos trabalhado bastante no nosso cotidiano, porque as pessoas isoladas sentem medo, estão diante de incertezas, e o ser humano diante de incertezas, o emocional entra em ebulição, com todas as consequências para o nosso corpo. Então temos atendido muitos clientes com ansiedade, com depressão, com angústia, com arritmias cardíacas, não dormem bem, outros estão bebendo mais do que bebiam, enfim. É o momento... O excesso em geral, né? Nesse momento de quarentena que já passou aí de 60 dias, né, doutor? E nós não temos aí prazo definido para que essa pandemia ou esse isolamento nos deixe. A pandemia, sem nenhuma dúvida, vai passar. A história da humanidade está recheada por pandemias. Todas passam e a vida sempre se impõe. Né? Então, o que nós devemos fazer? O que essa pandemia tem nos ensinado? E nos causando, né? Sem dúvida, e tristemente falando, as pessoas que mais sofrem, que são mais vítimas dessa pandemia, são os idosos com comorbidades. O que são as comorbidades, se não as doenças crônicas? Né? Então, um dos nossos trabalhos é a promoção da saúde. Toda vez que fazemos um check-up num cliente, nós levantamos quais são as comorbidades, quais são os fatores de risco à saúde daquele cliente. O estresse é um deles que hoje todo brasileiro, O estresse, na realidade, é o vetor para o estilo de vida inadequado. Ok? Quando falamos em estilo de vida, estamos falando de alimentação, estamos falando
de uma atividade física regular, estamos falando de um sono de qualidade, né? Então nós podemos observar, por exemplo, e a pandemia ilustra, o que se passa hoje, os resultados dessa pandemia em solo americano e os resultados dessa pandemia em solo japonês. Né? Então, o americano, os Estados Unidos, é o país das comorbidades. Vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Esse pico está muito forte. Muito forte em solo americano. É um povo mais obeso. Mas aí nós temos uma situação um pouco diferente, doutor Gilberto, que também é o nosso clima, né? Que aqui tem ajudado um tanto quanto. Ninguém ainda demonstrou cientificamente que o clima tem papel importante na disseminação desse vírus. Não existe nenhum trabalho que justifique que o clima pode ser um fator de barreira para o desenvolvimento do vírus no Brasil. Por outro lado, é importante frisar 2 parâmetros importantes que essa pandemia já nos ensinou. Primeiro, a idade. Pessoas idosas. Segundo, com comorbidades. Então, essa é a diferença que eu vinha falando do americano para o japonês. O americano tem muita comorbidade. O japonês não tem comorbidade. É um povo disciplinado, é um povo que se alimenta bem, é um povo que 30% da população, 35% são idosos, estão protegidos. Então, isso faz a diferença, está fazendo a diferença na pandemia. Enquanto em solo americano morreram hoje, na data de hoje, 80 mil indivíduos, em solo japonês morreram 500. Então, estamos falando de idade, que o Japão é rico em pacientes idosos, o americano também. O que diferencia? As comorbidades. Sem dúvida alguma. Tá? Então, isso para a gente ficou muito claro nesse momento de pandemia. E mais claro ainda da importância das pessoas conhecerem seu meio interno, conhecer os fatores de risco para a sua saúde, entre aspas, também as comorbidades, e a partir de um check-up médico, desenvolver com seu clínico um programa de saúde para corrigir essas comorbidades. Sempre com uma prevenção. Esse é o nosso papel, é promover saúde, é gerar uma prevenção segura para o nosso cliente. Para isso, nós não abrimos mão de uma formação permanente do nosso time. Para a maior segurança do cliente também, hoje, a MedRio é a primeira clínica no Rio de Janeiro, desde 2016, a desenvolver seu código de conduta, ética e transparência. Da mesma forma, esse ano estamos inserindo também, dentro da nossa cultura, a Lei Geral de Proteção de Dados para a segurança em manipular dados sensíveis dos nossos clientes. Então, isso é fantástico, né? É uma preocupação que eu nunca ouvi falar e que você hoje aqui na MedRio você encontra. Olha que fantástico isso. Sem dúvida. O nosso cliente merece respeito, o nosso cliente quer o melhor, o nosso cliente busca segurança e qualidade, e é o que nós oferecemos sempre. É por essas razões a MedRio se orgulha, né, de estar no topo, na excelência da medicina preventiva em solo brasileiro. E não é à toa que temos vários convites hoje para levarmos nosso conceito para os Estados Unidos, para a Europa. E vamos fazer isso tão logo a situação mundo permita esses deslocamentos, enfim. Eu acho que nós já estamos quase, né? Eu sou muito otimista com relação a isso, doutor, com todas essas informações muito precisas que o senhor está nos colocando. Mas eu acho que, assim, durante esse tempo todo, né, a gente já começa a ver uma luzinha no fim do túnel, não veja? Sem dúvida. Eu sou mais otimista. Veja, agora me parece que Israel já está ali... Estão lá buscando algumas soluções, né, no sentido de identificar o anticorpo para o novo coronavírus. Claro. O mundo inteiro vem pesquisando remédios, vacinas, né? E não tenho a menor dúvida que mais cedo ou mais tarde a solução chegará. Muito provável que isso vai levar um certo tempo, porque pesquisa demanda muito cuidado, muito critério para que o produto seja usado na população com muita segurança. Claro, isso é muito importante. Sem dúvida. Mas eu tenho certeza
como toda pandemia, repito, a humanidade está recheada por pandemias, toda pandemia passa, né? E passa assim da mesma forma que entra, né, doutor? Diz aí as histórias, né? Da mesma Elas entram e saem e a gente não percebe. Tem mais ou menos o formato de um sino, né? Então vai num crescente, atinge o topo e começa a cair, enfim. E esperamos que no Brasil passe o mais rápido possível, com menos vítimas possível, claro, né? E que a vida em seguida volte a normalidade, a florir, a se desenvolver, a nos encantar, a nos aproximar, né? E voltar a nossa cidade a ser tão maravilhosa quanto sempre foi. Esse é o nosso foco. Eu costumo dizer sempre, doutor, que o Canal do Rio ele nasceu com esse intuito de elevar a cidade, elevar o estado do Rio de Janeiro, trazer as agendas positivas, levar ao nosso público não somente aquilo que a gente por vezes está vendo de negativo em muitas emissoras, que eu não discuto que o vírus é perigoso, mas eu acho que esse fator é muito preocupante. Se você estiver totalmente ligado nessas emoções, você acaba tendo um problema interno. É o que nós temos observado, que é né? A tal da prevenção, né? Então, sem dúvida, você saia, caminhe, como o senhor colocou muito bem. E faça seu exame regularmente. Né? Nós vamos ter outras situações, e temos no dia a dia, em que a nossa saúde é fortemente demandada. Né? E é o nosso grande patrimônio. Claro. A saúde é o combustível da vida. Claro. Né? Quem não tem saúde não pode se expandir, se desenvolver em todas as suas dimensões. Eu tive ontem numa live, doutor, com o doutor Belmiro Darcy, do Presidente Prudente lá de São Paulo, e ele fala um pouco, muito parecido com a mesma sugestão que o senhor está dando aqui, que é você se fortalecer com o seu corpo. Sem dúvida. E criar essa imunidade para o momento em que você for ali absorver o vírus. Quando houver a demanda. A demanda. Não é isso? Porque há aí uma expectativa de que pelo menos, desculpe o número se eu estiver errado, mas 70% ou 80% da população poderá conhecer esse vírus. E assim passa uma pandemia. Quanto mais a população se confrontar com o vírus, mais rapidamente o vírus se torna frágil e a pandemia nos abandona. Esse é o controverso que nós temos, às vezes, no segmento do isolamento, né? Porque há médicos e há especialistas, infectologistas, que dizem que nós deveríamos estar, neste momento, absorvendo essa vitamina D que temos hoje, nesses meses, né? Para mudar. Há controvérsias, né? Essa pandemia, esse vírus, que é um novo vírus, né, no dia a dia nos ensina. Mas nós ouvimos diversas opiniões. Claro. Ninguém sabe absolutamente nada do vírus, ou pouco, enfim. O que vale hoje é nas redes sociais, quantas curtidas o indivíduo deu em relação a uma nota, enfim. É um vírus que está nos impressionando da forma como agride o ser humano. Não sei, não tenho bola de cristal para dizer que amanhã vai ser assim assado. Seria um exercício de arrogância, adivinhar o futuro. Mas o que a gente pode esperar e o que a gente sabe pela história é que toda a pandemia passa. Vai deixar vítimas, sem dúvida, lamentavelmente. Mas sempre a vida recomeça. Talvez, quem sabe, vamos recomeçar diferente. Mais o tempo vai dizer. Esperamos ali mais Não sabemos, não temos bola de cristal. Porque o senhor tocou num ponto fantástico, porque é muito difícil, né, nós nos encontrarmos com os nossos pais, né, e ter que ficar ali dando cotovelo, vontade de abraçá-los, né? Esse cuidado é importante. Mas... vamos dizer assim, se o foco é idoso, vamos proteger os idosos, sem dúvida. Isso é amor. Claro. Nos protegendo aquele ser que nós amamos. Claro. Mas não deixa de ser também, paradoxalmente, uma covardia com os idosos
trancá-los numa fase de vida avançada, quando eles adorariam estar curtindo seus netos e bisnetos. Então, esperamos também por eles que essa pandemia passe da forma mais rápida possível. Bom, nós aqui também no canal precisamos aí mudar sempre e tentar trazer essas emoções aí, mesmo que na distância para vocês. Doutor, agora, terceiro livro esse? Esse é o nosso terceiro livro, Emoções e Saúde, em que nós relacionamos o estresse do cotidiano à saúde das pessoas. Emoções e saúde. Isso, o quanto as emoções impactam na nossa saúde. Um exemplo disso, muito simples, no cotidiano, nós vemos casais iniciando uma relação em que a menina, diante do seu príncipe encantado, quando vê, ela fica ruborizada, o coração entra em taquicardia, palpita, enfim. O que é isso? É a expressão do cérebro no físico do indivíduo. Claro. Então nós não podemos dissociar cérebro, emoção, corpo e alma. É corpo e alma, físico e emoção. Isso. Então todas essas emoções do cotidiano, boas ou emoções ruins, abalam o nosso corpo absorve, assimila e responde. As respostas podem ser mais ou menos traumáticas, dependendo das individualidades. Claro. O curioso é que assim, esse livro nós já podemos encontrar? Já está nas livrarias? Disponível em todas as livrarias. Foi lançado há 5 anos, enfim, é um livro bastante conhecido. E esse ano, em função dos 30 anos da Med Rio Checkup, estaremos lançando nosso quarto livro, né, que eu estou concluindo a introdução, quer dizer, com mais tempo, e nesse quarto livro eu falo um pouquinho dessa pandemia. Aproveita. Entendeu? E tem tempo para falar sobre o momento. E o título é Saúde é Prevenção. Interessante o senhor falar, nós estamos em off falando sobre a respeito da festa que o senhor tinha programado para esse ano, né? 30 anos, né? Isso, estava tudo organizado para festejarmos, celebrarmos os 30 anos das nossas clínicas, Botafogo e Barra, enfim. Mas o público pode ficar tranquilo que a festa acontecerá. O momento, talvez, não seja para festa, mas sim haverá uma manifestação da Med Rio Checkup, né, para marcar, para materializar esses 30 anos de nossas clínicas, né, em que vamos homenagear a nossa cidade maravilhosa. E é por isso que o Canal do Rio está aqui, doutor. Esse é o foco. A gente pode estar certo de que a gente quer participar desse grande evento com o senhor. Com muito prazer. Porque eu acho que assim, o nosso Rio de Janeiro, o nosso estado em geral, precisa mostrar essas agendas positivas. Sem dúvida. E a Med tem essa preocupação, né? Sempre isso foi. Fantástico. Estamos, a Med Rio Checkup sempre esteve no coração do Rio. Exatamente. Aliás, esse é um slogan que o senhor traz há algum tempo, né? No dia a dia vamos criando, né? O nosso canal diz o Rio do Bem, o Rio da Qualidade, né? Agora, doutor, tem algo interessante que nós falamos quando a gente fala de festas, a gente fala da falta da alegria, né? Que falta dentro do ser humano num momento como esse. É um momento, Vinícius, extremamente delicado. O povo brasileiro, o povo no mundo hoje, está vivendo as 5 emoções negativas, só não vive a alegria. E as pessoas estão muito focadas nas emissoras, nas suas televisões, podiam se trocar e inverter esse momento e se cuidar mais. Né? Eu não sei, a impressão que eu tenho, eu assisto muito pouca televisão, não gosto de televisão de um modo geral, enfim. Eu prefiro estar lendo, e as poucas vezes que eu olhei alguma notícia, me marcou muito a forma como a notícia é veiculada. Negativamente, né? Às vezes parece ser até tóxica para o ser humano. Exato. Porque o indivíduo só vê cova, morte, número de mortes, respirador, hospital sendo procurado, abarrotado, enfim. É muita informação negativa. Né? Isso abala qualquer emocional, né? Claro.
E as pessoas em casa, vendo e ouvindo tanta informação negativa, acabam adoecendo. Exatamente. Se fragilizando, né? Por exemplo, nessa pandemia, tem pessoas que estão na vigência de tratamentos quimioterápicos para câncer e tem medo de sair. Nenhuma clínica está proibida de funcionar, muito pelo contrário, a clínica tem ação restrita e deve sempre apoiar os seus pacientes. Claro. Tá? E muitos pacientes estão infartando em casa com medo por tanta notícia tóxica, quando a notícia deveria ser também: procurem buscar seus médicos, procurem fazer seus exames, procurem se controlar. Menos terrorismo, né, doutor? Porque menos informação negativa. Para a gente não entrar nessa palavra tão dura, porque verdadeiramente é o que nós estamos assistindo. Né? Isso machuca muito o ser humano. Nós vamos ter que nos unir mais, né, depois de tudo isso, né, doutor? É provável que o ser humano saia mais humanizado, enfim, em que a saúde de fato seja privilegiada. Olhada de uma outra forma. Sem dúvida. As pessoas sabem que para enfrentar um mal como esse tem que ter saúde. Exatamente. Né? Enfim. E dizem que quem canta seus males espanta. É isso que a gente queria fechar. No dia, ou seja, essa festa do dia 30, nós estaremos aqui. E se assim o Gilberto permitir, todo respeito, muito prazer, nós voltamos aqui para fazer uma palhinha com ele. Like a river flow, to the sea. Doutor, um imenso prazer estar com o senhor. Obrigado por ter aberto as portas aqui da MED Rio. E dizer que o Canal do Rio continua aqui, aberto, à disposição para essas informações. Vamos sem medo, porque o brasileiro também tem isso, né? De cara, né, doutor? Sem dúvida, é isso. Imenso prazer. Então é isso, gente. Olha, de coração, muito obrigado por estarem aqui conosco. Nós estamos direto aqui da MED Rio, com esse querido doutor Gilberto Ururaí, que trouxe muitas informações positivas. Vamos em frente!